Fala pessoal, hoje quero falar sobre uma situação que acontece quando você está trabalhando em Aces e de repente você recebe um pedido de colocar o logo do cliente na tua conta. Então aqui eu tenho uma situação que é o seguinte, eu tenho essa imagem aqui de fundo e eu estou aqui usando uma seção do Nuke que não está Color Managed. Se eu apertar aqui S e for nas propriedades, você vai ver que aqui ele está usando Color Management no Nuke Default. E a mesma situação de imagem e logo é aqui usando o Aces. É uma dúvida que acaba surgindo para muita gente, por que acontece isso? Por que quando a gente busca uma imagem que é um logo, que é uma imagem que vem da internet, por que ela perde as cores? Por que fica assim? E daí muita gente pensa, putz, tem alguma coisa errada aqui, então provavelmente eu tenho que fazer um grade, talvez, para trazer essa imagem, mas daí nunca fica exatamente igual. Enfim, como resolver isso é o que a gente vai ver hoje. E para entender todo esse processo, vamos começar pelo básico e entender qual que é o Color Workflow, qual que é o Color Management dentro do Nuke. Vamos lá. Bom, eu vou deixar esse aqui de lado um minutinho só para a gente focar na imagem por si só, porque o processo aqui no fim das contas vai ser o mesmo. Pois bem, essa imagem aqui é uma imagem que eu peguei na internet, ela já tem um Color Space bakeado nela, que é o famoso sRGB. Tem uma curva de gama. E antes de eu até explicar aqui dentro do Nuke, vamos só fazer um recap no sentido seguinte. Essa minha imagem, se eu abrir ela aqui, por exemplo, no meu Preview, que é o software de visualização do padrão do Mac, eu estou vendo a minha imagem no meu monitor. Então essa aqui é uma imagem que está sendo representada para mim no meu monitor sRGB, que é o meu laptop tem. Muito bem, o que eu quero que você já entenda de largada é o seguinte, todo monitor por si só tem uma curva de gama que puxa a imagem para baixo. Isso aqui é um resquício que vem lá do tempo do CRT, que o CRT tinha essa curva de gama, que é uma questão física dele. Se quiser saber mais sobre isso, pesquisa CRT, Gamma Curve, vai explicar melhor do que eu posso explicar. Então essa curva hoje existe em todos os flat panels, justamente para ser uma questão de compatibilidade com todas as imagens que já existem, né, no universo aí da internet, imagens digitais desde o momento que a gente tinha os monitores lá de tubo CRT. Então essa curva de gama que já aplica aqui para cima, sabendo que o monitor vai puxar para baixo, ela existe justamente para compensar, para que quando a gente visualizar a imagem aqui, eu visualize a imagem da maneira correta, ou seja, não há distorção nem para cima nem para baixo. Quando a gente vai trabalhar no Nuke, o Color Management Default Nuke, aqui ó, Nuke Default, ele não faz nada efetivamente, na verdade. A única coisa que ele faz é o seguinte, ele pega essa imagem, que no caso aqui eu trouxe uma imagem da internet, uma imagem 8-bit, aqui, ó, ele vai pegar qualquer imagem 8-bit e vai aplicar essa curva sRGB. Ou seja, ele vai aplicar essa curva aqui que é puxar para baixo. Por quê? Porque a gente quer linearizar dentro do Nuke, que é aquela história de trabalhar em ambiente linear, porque você quer trabalhar como o mundo real funciona. Se você tem, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts, você liga do lado dela outra lâmpada de 60 watts, você duplicou a quantidade de luz. Então você quer trabalhar num ambiente linear, porque quando você duplicar o valor de um pixel aqui dentro, você quer que ele tenha 2 vezes mais luminância. Ou quando você fizer pela metade, você quer, fizer 0,5, por exemplo, você quer metade do valor. Esse ambiente linear que a gente trabalha no Nuke faz o quê? Ele pega a nossa imagem, sRGB, aplica essa curva que eu te falei aqui justamente para ficar linearizado. E ao fazer isso, o que aconteceu aqui? A gente cancelou, né, essa curva que existia na imagem, mas o nosso monitor, que aqui eu deixei em verdinho aqui para dizer o quê? Que nunca pode ser desligado. Esse nosso monitor está sempre ligado. Estou vendo a minha imagem aqui. O meu monitor está puxando para baixo. Então o que eu preciso fazer? Como aqui eu cancelei as duas coisas, a minha imagem está linearizada e eu estou visualizando o meu monitor, a minha imagem vai ficar mais escura, não é? Porque aqui, ó, se eu cancelei esse processo para poder ficar linear e aqui o meu monitor está puxando para baixo, minha imagem vai ficar mais escura. Você vai dizer assim, não, mas eu estou olhando minha imagem tá perfeita, aqui não mudou nada. Então, se eu comparar aqui, tá legal, ó, tá bacana. Mas qual que é a questão? A questão é que eu tenho um processo acontecendo aqui que se chama Viewer Process, né? O meu Viewer LUT aqui, né? O Viewer Process, que está dizendo assim, opa, esse monitor, essa imagem está sendo visualizada num monitor sRGB. Então, portanto, o que ele está fazendo aqui, ele está aplicando essa curva por cima. Então, esse Viewer LUT aqui está compensando o fato do meu monitor puxar para baixo e dentro do Nuke, esse processo de linearização aconteceu para que a gente possa trabalhar no ambiente linear, que é aquela previsibilidade que eu falei de trabalhar, né, no ambiente que você duplica a luz ou divide pela metade, você sabe que está acontecendo como no mundo real as coisas acontecem. Então, uma vez que você entende esse processo, ou seja, toda imagem que vem na internet, e aí teu cliente, por exemplo, mandou um logo para você, pode ter certeza que 99,9% vai ser um logo que vai ter lá um ambiente sRGB, foi feito no Photoshop, enfim. Você vai ter
essa imagem, e quando você lê no Nuke, o Nuke vai linearizar, você vai poder trabalhar em ambiente linear, o nosso viewport vai jogar para cima, e o meu monitor vai puxar para baixo, e tudo fica perfeito aqui, todo mundo se anula, e a gente vê a imagem da maneira correta. Então, meu logo aqui está correto, minha imagem está correta. Muito bem. Esse processo que acontece aqui, mostrar aqui, ó, Show Panel, ele mostra para você o que? O Viewer Process. Isso aqui é um gizmo que está aqui na viewport, que está aplicando um processo ali. Se eu copiar Copy to Group e daí vim dar uma olhadinha nele aqui, ó, entra dentro dele, tem um cara chamado Viewer LUT. Esse aqui é o cara que está sendo aplicado aqui na minha viewport. Então, basicamente, se eu desligar a minha viewport aqui de Senan, tá vendo que está indo para baixo? Então, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui e desliguei esse cara. Então, a imagem continua sendo linearizada, né? Esse processo que está acontecendo, meu input process está aqui. A gente está no ambiente linear, mas eu não tenho nada no meu monitor, não estou avisando meu monitor. Então, esse Viewer LUT serve para isso, para você, aqui, ó, puxa a imagem para cima. Então, esse aqui é o processo que acontece no meu Viewer LUT aqui. E eu posso te mostrar aqui rapidamente. Então, se eu tenho aqui um ramp dentro do Nuke, se eu botar aqui o meu Slice Tool, é uma imagem linear, né? Meu ramp aqui vai de 0 a 1 dentro do Nuke. E se eu ligar o meu Viewer LUT está fazendo isso aqui, ó, uma curva para cima. Eu tenho aqui um Color Space do lado só para dizer o quê? Que a minha imagem linear, eu quero que o output dele seja sRGB, que é justamente o fato que eu ligar esse cara aqui, ó. Se eu ligar aqui mudou a cor, mas não importa, que a gente está focando aqui na curva. Então, sRGB, então se eu te mostrar aqui que esse cara, Viewer LUT, e esse cara, eles são exatamente iguais. Então, o que é que a gente vai ficar, deixa eu, na verdade, eu tenho que tirar esse Viewer LUT, porque eu estou dobrando ele aqui, né? Então, esse aqui é o processo dentro do Nuke, de como que o Nuke trabalha e como que a gente visualiza uma imagem. Esse aqui é um conceito muito importante. Então, agora vamos dar uma olhada dentro do ACES e entender por que lá fica diferente. Estamos aqui, então, na seção do Nuke, tem o ACES Color Management. Estou usando aqui ACES 1.2, estou na versão Nuke 13, então é o ACES 1.2, mas não faz diferença. Basicamente, o que ele está fazendo? Tem algumas mudanças que ele acaba aplicando na imagem, né? Quando a gente traz uma imagem 8-bit para dentro do Nuke. Então, você vê aqui que ele passa, não é mais aquele cara que aqui era, por exemplo, só sRGB. Aqui ele está usando um cara chamado Utility sRGB Texture, ou seja, o Matte Paint. E ele também está usando aqui no meu monitor, você está vendo que ele tem um sRGB, mas ele tem um sRGB que está entre parênteses ACES, né? Que não é esse sRGB aqui, ó. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu vou botar isso aqui de lado, porque não importa também, e vamos focar na nossa imagem aqui. Muito bem, então essa aqui é a imagem, que você sabe que está acontecendo no processo como um todo aqui. Minha imagem é sRGB, ele está aplicando aqui agora um cara chamado Matte Painting, e a gente está fazendo o mesmo processo. Então esse cara, o ACES, ele tem esses roles que se chamam aqui, mas não importa muito. O que eu quero que você entenda é que ele está linearizando a minha imagem aqui. Então a partir daqui tudo é linear, está acontecendo esse processo aqui. E daí tem também o meu viewport acontecendo. E o meu viewport aqui é um cara chamado sRGB ACES. Que se eu vier aqui em Show Panel, igual a gente fez lá no outro, ele abre um cara chamado OCIU Display. E daqui ele está dizendo, ó, eu estou trazendo de ACES CG para sRGB, que é o meu monitor. Esse ACES aqui, ele vai estar, se você ver aqui em ACES, aqui o OCIU Display. Então é esse cara aqui que ele está usando no meu display aqui. Então se eu pegar essa imagem aqui, como a gente viu da outra vez, se eu desligar esse cara aqui, isso aqui é RAW, no caso aqui esse aqui é o desligado do ACES, a imagem fica escura, né? Porque você lembra, quando a gente desliga, viewport aqui, ó, a imagem fica escura, e se eu visualizar aqui com o meu ACES aqui, a imagem volta ao normal. Só que esse normal aqui não é igual a esse normal aqui, e aí é a primeira coisa que começa a tentar entender, tá, mas o que está acontecendo? A primeira coisa que é diferente é o fato desse cara que está aplicando um cara que eu não sei muito bem quem que é. Então esse cara misterioso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente passar esse cara. Se eu apertar Raw Data, significa que eu não vou converter a minha imagem. E não converter a minha imagem significa que esse processo que está acontecendo aqui, eu não vou fazer isso aqui. Ó. Eu não vou linearizar, eu vou deixar a minha imagem sRGB sendo mostrada. Eu estou com esse cara ligado aqui, então se eu ligar aqui, tá aqui, ó. O que eu tô vendo agora, nesse minuto, essa imagem, inclusive, que tá aqui, né? Esse Color Management aqui, esse cardzinho que a gente tá vendo, é justamente isso. Eu tô a minha imagem, eu tô com o Viewer LUT ligado em cima e daí eu tenho meu monitor. Então, basicamente, se eu ligar esse Raw Data, eu desliguei esse processo aqui, que você viu, e daí eu tô vendo a minha imagem aqui super clara. Por que ficou super clara? Por quê? Porque eu tô com esse cara ligado. Então, meu Viewer LUT tá ligado,
e o meu sRGB está aqui e o meu monitor está aqui. Muito bem. Então, se eu estou com esse cara aqui com RAW, eu estou dizendo para ele não faça nenhuma transformação para linear, ou seja, essa imagem do jeito que ela é, deixa ela ser do jeito que ela é. E se eu desligar, então, esse cara aqui, o que acontece? Eu vou desligar essa viewport e eu vou desligar aqui, RAW. O que você acha que vai acontecer quando eu visualizar essa imagem aqui? Ela vai estar mais clara, mais escura ou ela vai estar correta? Então, vamos lá? Ela ficou assim. Ela ficou o quê? Ficou correta. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum processo entre ela. Eu estou lendo ela sRGB, só um adendo aqui, você está vendo que você não consegue enxergar aqui pelo fato que ele está RAW mesmo aqui, né? Se eu botar sRGB, você vê o branquinho ali. Mas enfim, o que eu quero que a gente entenda é isso. A imagem por si só tem a curva para cima, o monitor tem a curva para baixo e eu estou vendo uma imagem perfeita. Se eu voltar lá no Nuke, que não tem o Aces, e fizer a mesma coisa, ou seja, se eu pegar essa imagem, ser RAW, então aqui eu estou fazendo o processo de pular a linearização aqui, por isso que agora está mais claro, né? Por isso que está super clara a imagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o Viewer LUT para ver a mesma coisa. Então, se eu desligar o meu Viewer LUT aqui, Nano, visualizei minha imagem, aqui está Aces. Então aqui ó, você está vendo RAW Aces e a imagem por si só. Então você percebe que a minha imagem aqui, dentro do Nuke não Aces e o Nuke Aces, eles estão exatamente iguais. Isso significa o quê? Duas coisas. Primeiro que esse processo aqui tem alguma coisa diferente aqui e tem alguma coisa diferente aqui também. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, a primeira coisa que a gente pode testar para ver a diferença é o seguinte. Você lembra que esse processo aqui de viewport, esse RGB aqui, se eu ligar essa imagem aqui e não visualizar como RAW, então eu vou desmarcar a opção RAW. Você lembra que essa imagem aqui agora, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo todo o processo, estou linearizando, né? Ela não está mais com o RAW ligado, ou seja, está aplicando um input transform sRGB e ao mesmo tempo estou aplicando o Viewer LUT aqui. Você lembra que esse Viewer LUT era esse cara aqui, chamado Viewer LUT. Então vamos ver. A curva desse cara é essa aqui. Muito bem, que é a mesma coisa, né? Te mostrei que é a mesma coisa que você pegar dentro aqui do Nuke, um ramp quando ele tá, você tem um ramp padrão aqui do Nuke, e dizer, ô amigo linear, você na verdade é uma curva sRGB, é isso aqui. Então, essa curva aqui, agora, vamos dar uma olhada o que esse OCL Display, que é esse cara aqui, ó, lembra que a gente ligou esse cara? Vamos ver o que esse cara efetivamente faz se eu colocar ele num ramp. Então aqui eu também tenho um Slice 2, tá aqui linear, né, o meu ramp. O que acontece se eu colocar esse OCL Display aqui? Então aqui é a primeira coisa que você vai ver que é diferente. Então, esse sRGB aqui do Aces já é diferente desse aqui. Então esse aqui é o primeiro motivo em que as coisas estão sendo vistas diferentes. E daí você tem que pensar o seguinte, vamos lá, vamos brincar aqui. Ó. A primeira coisa que a gente tem é uma conversão da imagem, né? A nossa imagem, ela tem essa gama, deixa eu sempre visualizar aqui, ó. Então, minha imagem tem sempre um gama de 2.2, né, um sRGB bakeado nela. Então, que é isso aqui. Muito bem. O que acontece? A gente sempre tem o meu monitor puxando para baixo. Então, se eu olhar aqui minha curva, deixa eu botar 1 e 2, pronto. Então, essa aqui tá minha curva. Se eu colocar aqui meu monitor puxa para baixo. Estou fazendo o inverso dessa curva aqui. Então, aqui, ó, se eu visualizar aqui, ó, sRGB e monitor, é a mesma coisa que eu visualizar aqui, ó, sRGB e monitor, eu estou cancelando as duas coisas. Então, aqui é minha imagem puxa para cima, aqui é o meu monitor puxa para baixo. Quando eu aplico as duas coisas, eles cancelam, né? Perfeito. Aí, o que o Nuke Default faz, né? O que lá dentro do Nuke Default está acontecendo? O Nuke Default está acontecendo, primeira coisa, então aqui a gente está visualizando a mesma coisa, né? Vou colocar 1 e 2. 2 aqui. Então, tá lá. Minha imagem é sRGB, meu monitor. A primeira coisa que o Nuke vai fazer vai aplicar uma curva para linearizar. Ou seja, ele vai pegar a minha imagem sRGB e vai dizer, ei, você é linear a partir de agora para a gente poder trabalhar aqui no ambiente linear. Então, quando eu aplico isso aqui, ele faz isso aqui. Ele puxa minha imagem para baixo, na verdade, lineariza minha imagem. Mas como meu monitor vai puxar para baixo, eu tenho um Viewer LUT que puxa para cima. Então, isso aqui é só relembrando o que acontece lá no Nuke não OCIO. E quando você vem para o OCIO, o que acontece? Então você tem a tua imagem, ele está aplicando então aqui aquele cara que você viu ali que era o Matte Painting, né? Tá dizendo aqui, ó, ei, você na verdade é Matte Paint. Então eu vou botar aqui e vou desligar tudo o resto. Muito bem. Então essa aqui é a curva, que é justamente igual a essa curva aqui, por exemplo, né? sRGB, você lembra?
E aqui, ó, a primeira coisa, na verdade, que você vai ver aqui, esse matte painting aqui, ó, que é o que o Nuke lê. Aqui, ó, se eu desmarcar a opção Raw Data, que ele tá indo aqui, ó, Default Matte Painting, que tá lá no meu Project Settings. Isso aqui é Default do CIO. Toda vez que for uma imagem de 8 bits, leia como Matte Painting, que na verdade é Utility sRGB Texture. Então, essa curva, você está vendo que na verdade ela é exatamente igual a essa curva aqui, que é a nossa curva do Nuke, aqui, ó, do Default, né? Que é a mesma coisa do meu Virlet. Você vai falar, ué, então, pera lá. Então, essas duas curvas são iguais. Então, ó, tá vendo que eu tô indo pra lá, pra cá? Mesma coisa. Então, aqui, ó, tô vindo de linear ACG, porque é o que eu no ambiente ACE trabalho, que é nosso working space é sim linear ACG, indo para Matte Painting, que é o Utility sRGB Texture, que é a mesma coisa também. Se eu vier aqui no meu CIO e buscar um outro cara que se chama Color Space, Input Generic sRGB Texture, mesma coisa, tá vendo que é a mesma curva, né? Tô visualizando esse cara aqui, ó, daqui para cá, mesma curva, que é justamente a mesma curva que esse cara aqui, linear sRGB, lá do Nuke. Muito bem, o que acontece? Então eu posso visualizar, vou deixar aqui para ser exatamente igual ao que está acontecendo aqui. Tanto faz, né, Matte Painting ou sRGB, provei para você que é a mesma coisa, eu vou usar esse aqui só por estar aqui na rede. O meu monitor sempre vai puxar para baixo, sabe disso? Então, portanto, aqui está tudo correto, né? É a mesma coisa que eu estaria vendo aqui, ó. Esses dois processos. Aí você lembra que aqui vai entrar esse cara. Esse cara aqui é o meu Viewerlet. E você já viu que ele é diferente, porque eu já te mostrei aqui que ele é uma curva um pouquinho diferente. Então, quando eu ligo esse cara, se eu visualizar minha curva que está retinha aqui, ó, reto aqui, mais monitor, quando eu ligo o meu Viewerlet aqui, ó, ele faz isso. E o que acontece? O Nuke ainda quer linearizar aquela imagem, né? Para a gente trabalhar dentro do Nuke, a gente precisa linearizar. Você lembra que aqui, por enquanto, a minha imagem está como sRGB 2.2, o meu Gamma 2.2. Aí você vem e vai dizer, ah, não, mas ela é um Matte Painting aqui, ó, vamos linearizar ela, né? Para ir para esse CG. Aí você liga esse cara, é isso que acontece. Ele simplesmente não fica exatamente a mesma coisa que acontece aqui, ó. Né? Ou na verdade nem preciso, posso vir aqui a Nuke Default, esse aqui é o Nuke Default, tá aqui, ó. Então, esse aqui tá todo mundo se cancelando e portanto a minha imagem está sendo visualizada da maneira correta e eu estou trabalhando no ambiente linear. E ao fazer isso aqui no Aces, a coisa não entra. E é isso aqui que acontece, por isso que quando a gente vê a nossa imagem aqui, ela tá mais escura e os brancos não são brancos mais. Então se eu olhar aqui o meu logo Nuke, aqui, ó, ele tá com o Matte Painting, eu posso mudar aqui, por exemplo, para Input Generic sRGB, você vai ver que não muda, minha imagem continua tá aqui, ó, o branco não é branco, mesmo que você sampleie o valor, ele tá aqui, ó, dizendo 1, não é o que eu tô vendo aqui, porque se eu vier aqui e olhar o meu logo aqui, olha a diferença. E essa é uma questão de visualização, porque você lembra que eu te mostrei que esse cara aqui, ó, esse OCIO Display, que é esse cara que tá aqui no viewport, ele é isso aqui, ó. Ele não chega lá em cima, o 1 nunca chega lá, porque foi feito assim, é uma questão, cientistas da cor têm lá os motivos por terem feito isso, e a gente tem que lidar com essa situação. E como é que a gente lida com essa situação? Aí existe outra maneira que você pode pensar, que é assim, bom, pera lá, então se o meu display, né, tá aqui, ó, meu display tá fazendo isso aqui, deixa eu desligar, inclusive, esquece que essa imagem, né, é RGB, esquece isso aqui, esquece o monitor. Ele está fazendo isso aqui, né? Meu display está fazendo isso aqui. Mas, posso pegar meu display e existe a possibilidade de inverter a direção. Então, se eu ligar ele aqui em cima, nesse cara, eu linearizo. Opa, pera lá. Então, pode ser que, então, né, eu posso linearizar esse processo, fazendo o quê? Se eu disser, a minha imagem, né, sRGB, ela está puxando para cima, o meu monitor vai puxar para baixo, e isso aqui está resolvido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso linearizar dentro do Nuke, não usando o ambiente Matte Painting, o Utility sRGB Texture, e sim usando esse cara que se chama OCIO Display e inverter. Aí você vai ter que falar, tá, mas como é que eu acho esse cara aqui, né? Não existe esse cara aqui, não consigo ver OCIO Display quem que é. E aí, o pulo do gato é que esse cara, então se eu desligar novamente a curva, só pra gente visualizar as curvas aqui, ó. Opa, deixa essa aqui
Então essa aqui tá aqui, quando eu inverto, lineariza. Então se eu desligar esse cara aqui, esse aqui é o inverso dessa aqui, para que fique linear. E o pulo do gato é esse. Quando você vai atrás do cara, é esse cara que se chama Output sRGB. Essa curva é exatamente a mesma coisa que o meu serial display. Então, essa curva vai inverter o que o meu display está fazendo. E daí a gente vai visualizar a imagem da maneira correta. Entende isso? Então, pois bem, se eu ligar aqui e aqui, e aí o que eu posso fazer para te mostrar isso é o seguinte: se eu tenho essa minha imagem, tá aqui ela, eu estou visualizando como é sRGB Aces aqui. Se eu vier aqui, ao invés de ler como Default Matte Painting, e eu ler essa imagem como Output, ficou cortado aqui, deixa eu voltar para cá. Se eu vier aqui, Output sRGB, voilá. Aí eu comparo com essa imagem aqui, você vai ver que a gente está vendo a mesma coisa. Esse processo é um processo baseado só pensando na visualização da imagem e como trabalhar ela justamente como ela veio do cliente, né? Então se eu botar aqui, posso botar aqui em cima, vem aqui, digo que ele é aqui, Output sRGB, e aí eu garanto que o meu logo que eu recebi está com as cores e estou visualizando da maneira correta, porque eu estou visualizando aqui no meu monitor. Esse processo, ele efetivamente não é 100% perfeito, embora esteja aqui perfeito, porque tem outras questões por baixo do framework de trabalhar com Aces, que se você fizer isso para trabalhar, por exemplo, num logo que você precisa colocar no Aces, é muito válido. Mas se você estiver trazendo uma imagem ou uma textura, não é o correto. Tá? O correto, sempre lembrando, que é usar o generic, aqui é o Color Space, Input Generic sRGB, ou o próprio Matte Painting, que você já viu que é a mesma coisa, que está aqui Utility sRGB Texture. Então, esse cara é o correto para trabalhar dentro do Nuke, mas se você precisar trazer um logo que tem que ser 100% corretinho, aí você faz essa malandragenzinha para você poder trabalhar e visualizar as coisas da maneira correta. E aí aqui eu tenho aqui do lado só como é que você exporta isso aqui, bem rapidamente aqui é o seguinte. Eu tenho aqui a imagem do Pexels, tá aqui eu tô lendo ela como Input sRGB aqui, o Generic, que a gente acabou de ver. Então você sabe que isso aqui, a imagem efetivamente vai estar errada. O que você faz? Então, se ele leu assim, ou ele leu assado, por exemplo, leu Matte Painting aqui, por exemplo, Default é Matte Painting, o que você tem que fazer? A partir daqui ele está linearizado, lembra disso, né? O processo está aqui, ó. Então a gente aplicou o processo linear, agora a imagem está linearizada. Só que você sabe que essa curva não é a correta, que a gente tem que usar essa aqui, Output sRGB, se a gente quiser 100% de match. Então o que você faz? Faz um primeiro OCIO que você vai fazer, opa, então vamos voltar para o que era, né, para o input, aqui no caso eu troquei aqui para Matte Paint, então vou voltar, é a mesma coisa, mas eu vou voltar aqui para Matte Paint. Então esse Scene Linear para Matte Paint, então voltei, e o próximo OCIO que eu faço, aí eu dizendo aqui, ó, na verdade essa imagem não leia como, pensa que é um sanduichinho, né? Ambiente de cor, eu digo, não é esse, na verdade é Output sRGB e volto para ser linear, então quando eu visualizar minha imagem a partir daqui, ela fica correta. Tá? Então eu estou cancelando o que foi feito aqui no Input Transform. Ou, simplesmente, vem aqui no Input Transform e já lê direto como Output sRGB. Ou, se for o caso de você ter trazido uma imagem ligado à opção Raw Data, você lembra que quando você liga o Raw Data, você está desligando essas duas opções aqui, então não existe mais isso. Então, se eu vier aqui desligar, o Raw Data não linearizou, então o que você tem que fazer é só simplesmente avisar que na verdade, tanto é que por isso que a imagem está super clara aqui, daí você tem que avisar que, opa, na verdade ela é Output sRGB, então quero ir para linear. Quando você faz isso, ela volta normal. Então, e na hora de renderizar, você tem que lembrar sempre de fazer Output Transform, aí tem que ser o Output sRGB. Então aqui, Input Generic para Output sRGB, aqui é Output sRGB para Output sRGB e aqui é Raw para Output. Então se eu renderizar esse cara aqui, só um frame na verdade, né? Então tá lá, um frame. E vou lá conferir essas imagens, estão todas elas aqui, ó. Vai ver que essa aqui é a minha imagem original. Deixa eu voltar aqui. Então
essa aqui é a minha imagem original, vou deixar aqui pro ladinho pra você ver ela passando. Raw Output, você vê que é a mesma coisa, não mudou nada. Output, não mudou nada. Generic, não mudou nada, ou seja, está tudo perfeito. Então é isso, acho que espero que tenha ficado claro para vocês aí como é que é o processo e o porquê que as coisas são do jeito que são. É basicamente esse cara que é diferente e a maneira como as coisas são interpretadas no Nuke é diferente também. Então se você quiser manter a cor de um logo, de uma imagem que tem que ser exatamente como as outras pessoas estão visualizando no monitor delas e tal, e você está trabalhando no ambiente ACES, esse é o processo. E se for textura e outras coisas dentro do Nuke, daí você mantém o Matte Painting Default para trabalhar. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal.